Olá para todos os internautas que estão acompanhando a programação da Louva RNTV, a TV que o povo gosta e Deus ama. Eu sou Ariana Costa e está começando mais um programa Sala Gospel, um trabalho que é focado na anunciação do reino de Deus e no ensino da sua justiça. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo que nós começamos no programa passado sobre fé, edificando a fé. Está aqui com o pastor Wendel. Olá, pastor Wendel. Olá, Oriana, olá a todos aí que estão assistindo a esse programa, o programa Sala Gospel. Que Deus abençoe a todos vocês. Pois é, e antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou fazer aquela leitura oficial da palavra que eu sempre faço no começo do programa, certo? Se você estiver com a sua Bíblia aí pertinho, pode abrir lá no Evangelho de Mateus. A gente vai abrir lá no capítulo 24 e vamos ler dos versículos 21 ao 27, certo? Mateus 24, do 21 ao 27. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, você escuta e vai ser edificado na fé em Jesus do mesmo jeito. Então, a gente vai ler um trechinho da fala do Senhor Jesus Cristo aqui, onde ele diz assim: por que haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, até aqui, gente, e essa fala de Jesus é muito, muito importante para a igreja que crê nele, que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Redentor. Por quê? Porque agora nós estamos no fim dos tempos. Essa parte aonde nós estamos aqui presenciando esse sofrimento, presenciando a ação do mal sobre o nosso planeta, e já faz tempo que isso vem acontecendo, então está cada vez mais próxima a vinda do nosso Senhor Jesus. A maldade, ela tem aumentado sobre a face da terra. Então é necessário que nós, a igreja do Senhor Jesus, estejamos atentos para que a gente não se deixe levar pela confusão, para que a gente não se deixe levar pelo medo, para que a gente não se deixe levar pelas circunstâncias que estão se levantando e coloquemos os nossos olhos, postemos os nossos olhos no Senhor Jesus, porque Ele está às portas. Mas antes que Ele venha, é necessário a gente prestar atenção nessa fala dEle, pois o mundo vai exigir um escolhido. Vai chegar o tempo que o mundo não vai saber se resolver sozinho. Os países vão ficar confusos e vão exigir um governante mundial. E nós sabemos o que isso significa. Quando esse governante chegar, aí nós sabemos que o Senhor Jesus está às portas. Então, que nós fiquemos atentos, porque o homem que será escolhido para governar o mundo e está às portas não é o Cristo. Muitos vão dizer que ele é, mas ele não é. Então, que a gente fique atento, que a gente fique de olho nos acontecimentos, sabendo que o que Jesus falou vai acontecer, e as palavras dele não passarão. Tudo vai acontecer conforme ele falou. Então, que nós possamos meditar nisso, crer e esperar, porque está às portas. E agora sim, nós vamos iniciar o nosso bate-papo com o pastor Wendel, que está aqui do meu lado, sobre pegar aquele bate-papo do programa passado, sobre edificando a fé. Não é, pastor Wendel? E aí? Bem, como a gente chamou a atenção, a fé ela é uma das doutrinas básicas, é um dos fundamentos, né, da vida cristã. O escritor aos Hebreus, ele é bem categórico ali, né? Deus através dele, lá em Hebreus 11, 6, né, quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8, diz também que pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé, ela é super importante para a vida de um cristão,
ela é um dos fundamentos das doutrinas, né, dos ensinamentos básicos. Então é super, mega, hiper importante, né, a gente entender a fé. Pois é, minha gente. E como eu falei agora no início do programa, nós estamos atravessando tempos muito difíceis, estão ficando cada vez mais difíceis. Então, se a gente não tiver com a nossa fé sempre edificada no conhecimento de Cristo, sempre esclarecida nesse conhecimento, muito fatalmente, infelizmente, a gente fica tendencioso a se desviar do conhecimento de Cristo, da fé em Jesus Cristo. Que é a verdadeira fé, é aquela embasada no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos entender isso, entender o reino de Deus, que é para onde esta fé em Jesus Cristo aponta, e possamos prosseguir nesse tempo difícil que nós estamos, entendendo o que está acontecendo e esperando o cumprimento das promessas do Senhor Jesus, né, pastor Wendel? Exatamente. A nossa fé, ela é fundamental, né? É o que vai nos sustentar nesse momento difícil, onde as pessoas não têm certeza de nada. Aliás, é uma característica dos últimos tempos, a multiplicação do conhecimento, que acaba gerando, na verdade, incredulidade, dúvida. Então, é super importante a gente edificar a fé, né? Como é essa série de estudos que eu tenho ministrado, inclusive no canal do Ministério Águios, mostrando a necessidade da gente construir. A fé, ela não é, acho que eu falei no programa passado, não é binário, ou seja, a pessoa ou tem ou não tem. Não é assim. Todos nós que nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós recebemos uma medida de fé. Nós já temos a mesma fé do Filho de Deus, né? Nós temos em nossos espíritos recriados, nós temos a convicção, nós temos a certeza, nós temos a fé. O nosso espírito, ele não tem dúvida com ele, né? A gente aceita Jesus, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo. Jesus falou isso lá no Evangelho de João capítulo 3. E este espírito que nós recebemos da parte de Deus, ele vê as coisas de Deus, né? Nós com os olhos naturais, nós não enxergamos as coisas espirituais, mas com nossos espíritos recriados, nós enxergamos as coisas espirituais, e isso se manifesta na nossa vida aqui, na nossa carne, na fé. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20, onde ele diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você já tem um espírito recriado novo, que você tem a certeza absoluta, você não tem dúvidas em seu espírito. Mas como nós vivemos na carne, nós vivemos no mundo, então nós temos dúvidas, nós temos falta de conhecimento. Tudo isso, então, precisa ser resolvido edificando, construindo a sua fé, que você já tem em espírito, mas precisa ser construída na sua alma, no seu pensamento, no seu intelecto. Você edifica a sua vida em fé, construindo de forma que você consiga andar de acordo com o seu espírito, né? Você vai andar em espírito, você vai andar de acordo com as realidades espirituais. E aí esse processo é o que a gente chama da salvação da alma, né? Esse processo consiste em edificar a sua fé, trazendo para a sua mente, para o seu entendimento, o conhecimento do reino de Deus, das realidades espirituais, e praticando isso, construindo a sua vida. Não é ninguém que aceita Jesus, no outro dia já está vamos dizer assim, um edifício perfeito. Não, ele começa construindo a sua vida, né, como uma casa espiritual, uma morada de Deus, e o primeiro passo é lançar os fundamentos, né, o alicerce dessa casa, que são as doutrinas básicas, os ensinamentos elementares, fundamentais de Cristo. Dentre eles, o segundo, né, a segunda doutrina básica, é exatamente a fé em Deus. Pois é, gente, é muito importante a gente ter esse conhecimento que o pastor Wendel está passando, porque, especialmente em dias difíceis, nós vamos precisar estar com a nossa fé construída em cima de um alicerce sólido, um alicerce firme. Quem constrói a sua fé
em conhecimentos que ora é de um jeito e ora é de outro, um conhecimento que ele fica mudando, ora é de um jeito, daqui a pouco já mudou, já não é mais assim. Quem constrói sua fé em cima do conhecimento instável, do conhecimento que fica mudando, essa pessoa é tendenciosa lá na frente a duvidar e a ficar incrédula, a não ter mais fé em Deus. Então, minha gente, vamos ter cuidado com isso, vamos prestar atenção no que o pastor Wendel está falando aqui, porque nesses dias, exatamente nesses dias de dificuldade, quem não estiver com a fé edificada no conhecimento sólido da justiça de Deus, no conhecimento sólido de Cristo, vai ser tendencioso a desacreditar em Deus. Então, vamos prestar atenção nisso, vamos tomar cuidado, vamos vigiar. Muito bem, então, como a Oriana falou, a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé que realmente é isso que a gente tem falado, né? Ou seja, a fé que é uma manifestação do seu espírito recriado na carne, né? Você vê, você enxerga as coisas espirituais por meio da fé, ela vem através da palavra de Deus. Então a nossa fé precisa ser gerada pela palavra de Deus. Aqui em Romanos capítulo 10, no versículo 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui está falando da salvação que é pregada, mas de maneira geral a fé ela é gerada por Cristo, né? A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Cristo ele é o autor e consumador da nossa fé. Cristo ele é a palavra de Deus, né? Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Cristo ele é a palavra de Deus, o Logos, né? A palavra grega Logos, que é usada, traduzida como palavra, quer dizer palavra, ensino, doutrina, né? Até mesmo relatório pode significar também ideia, conceito. Então o termo Logos grego é um termo bem abrangente, que em resumo é um conhecimento que vem quando se traz uma palavra, né? Eu estou dando aqui uma palavra, não é uma palavra vazia, é uma palavra que tem um significado, é um ensino, é um conceito. Então isso é o Logos. Jesus ele é a palavra de Deus, ele são as ideias de Deus, ele é a revelação de Deus. Quando você recebe a palavra, você ouve a palavra, aí você dá ouvidos à palavra, você presta atenção à palavra, aí ela pode ali se desenvolver no seu coração e gerar a fé. Eu digo pode porque não depende da palavra, né? Nós já meditamos sobre a parábola do semeador e nós sabemos que a semente é a palavra de Deus, mas ela depende de um solo, né? A palavra de Deus ela precisa cair em um solo adequado, né? Mesmo depois de cair nesse solo adequado, ela vai passar por fases, né? Vai desenvolver-se e poderá crescer para dar fruto ou não, né? Depende não da palavra, mas depende do solo que representa ali o coração humano. Então, primeiramente a fé, aliás, ela vem através da palavra de Deus. Então, o primeiro passo para você desenvolver a fé e edificar a sua fé é exatamente você ouvir a palavra, né? Lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus falou das duas casas, os dois alicerces, Jesus disse assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o primeiro passo que Jesus fala é ouvir a palavra para poder praticar. Você não poderá ter uma fé que vá além daquilo que você conhece. Então o primeiro passo é conhecer, ouvir, né? Naquela época, por que se fala tanto em ouvir e não ler, né? Já que a gente tem aqui a Bíblia escrita, tem nos aplicativos, tem na internet, tem em todo canto. Porque não era comum as pessoas terem a Bíblia em casa. A Bíblia é a palavra Bíblia, né? O plural de biblos, que em grego quer dizer livro. Então Bíblia é o plural, livros. E a Bíblia ela é formada de diversos livros que foram escritos com um intervalo de séculos, né? Então as pessoas não tinham a Bíblia em casa naquela época, né? As pessoas tinham que ir para a sinagoga, na época de Jesus, por exemplo,
Na época antes das sinagogas, as pessoas tinham que ouvir no templo. Então elas não tinham rádio, não tinham internet, não tinham igreja, não tinha nada disso. Elas tinham que ouvir aquilo ali e elas tinham que prestar muita atenção, porque senão elas fatalmente esqueceriam a palavra. Então era necessário você prestar atenção muito, muito, tentar memorizar aquilo que estava sendo falado e ficar ali pensando, meditando sobre aquilo ali. Hoje a gente perdeu isso. Na atualidade, o que acontece? As pessoas, elas são bombardeadas com 1 tonelada de informações todos os dias. Então você não dedica tempo para meditar. A tendência dos cristãos, né? Vamos falar aqui de nós, dos cristãos. A tendência dos cristãos é ouvir uma pregação, é ler um versículo e não dar a devida atenção a ele, né? E aí o que acontece, né? Eu acabo voltando para a parábola do semeador, exatamente porque ali é a base, né? A parábola principal, e tem tudo a ver com fé, exatamente porque a palavra vai se desenvolver e você vai edificar a sua fé. Então veja, você precisa prestar atenção à palavra e precisa meditar a palavra de Deus para gerar fé, para mudar realmente o nosso entendimento. É necessário você meditar, é necessário você ficar ruminando, você ficar trazendo a memória, ficar meditando, ficar pensando naquilo, dando tempo para que a palavra de Deus fique e medite. O que acontece hoje, devido à multiplicação do conhecimento, é o grande volume de informações que você tem e faz com que a palavra de Deus, até mesmo você ouve muitas pregações, só que você não precisa ouvir muitas pregações, você precisa ouvir poucas, mas você precisa meditar mais no que você está ouvindo e lendo, né? Você lê um versículo, você pensa naquele versículo, você medita naquele versículo, você tenta aplicar aquele versículo na sua vida, e isso é um processo lento, não mudou, né? Com a tecnologia não mudou, continua sendo do mesmo jeito, né? Você, para construir alguma coisa nos moldes da Bíblia, é lento, é gradativo, e isso é muito importante para a gente edificar a nossa fé. O primeiro passo é esse, é ouvir a palavra, prestando atenção, dando tempo e meditando na palavra de Deus. Pois é, gente, o pastor Wendel está falando aí bem claro, né? Nós precisamos dar importância, dar valor àquilo que Cristo diz por sua palavra. É muito importante a gente prestar atenção no que está escrito, porque muita interpretação é equivocada, muitos conhecimentos equivocados têm saído da boca das pessoas que estão ensinando, por elas não meditarem na palavra, simplesmente fazerem suas pregações pelaquilo que ela acha, pelaquilo que ela pensa, e não por aquilo que está escrito. Ela até leu o que está escrito, mas não parou para meditar. Parar para meditar leva tempo, leva dias. Não é no mesmo dia que a pessoa vai fazer uma pregação, você chega ali, escolheu o trecho e pronto, já vai dizer o que você acha. Não. Pregar requer meditação de dias anteriores naquele assunto, para depois você chegar e, tendo recebido do Espírito Santo, falar. Não é uma coisa instantânea. O conhecimento ele tem que ser amadurecido dentro dos nossos corações e leva tempo. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, que pouca gente pratica, né, pastor Wendel? Exatamente. E o principal, assim, acho que disso que a gente está falando aqui, é o fato de que não mudou, né? A metodologia, as leis de Deus, tudo que Deus estabeleceu não mudou. Há realmente pessoas que acham que Deus mudou, que a palavra de Deus mudou de alguma forma, que a tecnologia deixou a palavra obsoleta, ou que de repente Deus mudou as leis por causa da modernidade. Não. As coisas continuam funcionando igualzinho desde que o tempo lá de Gênesis, quando foi criada, as coisas foram criadas, é necessário seguir essa lei, né? Então, dando prosseguimento aqui, nosso tempo está correndo ali e eu preciso falar sobre algo. Então a gente primeiro viu que a fé vem pelo ouvir e não é de qualquer forma, né? Tem que ser meditado, tem que ser estudado, tem que ser orado,
né? Muitas vezes eu fiz jejum buscando sabedoria de Deus, né? E uma coisa até que eu lembrei aqui, eu estou lendo um livro sobre liderança, né? Um livro cristão, e o pastor falou algo dele, ele dá treinamentos de liderança pastoral, e ele comentando no livro como ele ficava impressionado pelo fato de que muitos pastores só pegavam na Bíblia quando ia preparar um sermão. Gente, isso é uma coisa inadmissível, não só para pastores. Para pastor é crítico, mas para qualquer cristão, né? Você só pega na Bíblia de vez em quando. A Bíblia não é realmente algo de extrema importância para você, né? E muitos pastores não têm realmente tempo, não dedicam tempo para meditar, para orar, para buscar sabedoria. Isso é para pastor, isso é para ovelha, isso é para presbítero, para qualquer pessoa, novo convertido. Todos nós temos que ter um tempo dedicado ao Senhor, desenvolver nossa vida de comunhão diária com Deus. E aí nessa vida de comunhão diária a gente vai meditar na palavra, a gente vai orar, vai adorar. E é assim que Deus vai nos edificando, a gente vai sendo construído, né? Então, quero falar aqui de Hebreus 11, no versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, vou falar rapidamente sobre essa questão da prova das coisas que se não veem. Certo? A fé, ela é uma prova. Você tem a sensação de que ela é uma convicção interior, de coisas que nós não podemos ver. Então, a fé, gente, a fé bíblica, ela não é um tiro no escuro. Muitas pessoas, eu já conversando com pessoas até descrentes e falando que eu acreditava nisso, naquilo, e a pessoa, não, isso aí é crença, isso é como se estivesse dizendo, não, isso é só uma religião, você acredita porque você decidiu acreditar, mas é como se fosse, é como se não fosse algo real. Só que a fé bíblica, gente, ela é algo real. Se for a fé que Deus coloca no nosso coração, se for a palavra de Deus que está revelando, né, então nossos olhos estão sendo abertos para algo real, não algo fictício, não algo imaginário, não algo que vai acontecer no futuro. A fé bíblica é quando Deus abre os nossos olhos pela palavra para que nós enxerguemos na dimensão espiritual. Pela fé, nós passamos a olhar a dimensão espiritual e começamos a enxergar por esse conhecimento, e aí nós enxergamos coisas reais, não são coisas alegóricas, não são coisas fictícias. A fé bíblica, a fé do Novo Testamento, é quando Deus abre os nossos olhos para enxergar a realidade espiritual. Pois é, gente, a gente deve prestar atenção para poder defender a nossa fé em Jesus. Muitas vezes nós vamos ser questionados, vamos ser abordados porque nós acreditamos em Deus por outras pessoas. Então a gente tem que ser convicto, a gente tem que ter convicção daquilo que a gente vai dizer, conhecimento, entendimento daquilo que a gente crê, para que a gente possa passar para as pessoas algo concreto, né? Então, como o pastor disse aqui, a fé em Deus, a fé verdadeira em Deus, ela não surge do nada. Não é um tiro no escuro, não é uma coisa que você decide crer do nada. Primeiramente, você ouve. O conhecimento desce ao seu coração, você tem tempo de comparar as coisas, e aí a fé vai surgir no seu coração. Tem que ter embasamento. Então, a fé em Deus, ela não é algo místico. Ele é algo racional, embasado em conhecimento. E você tem tempo de comparar as coisas. Você tem tempo de chegar, ler a palavra de Deus, ou ouvi-la e comparar com a vida que você tem levado e ver, comparando com as coisas que têm acontecido ao seu redor. E aí, sim, você vai crer racionalmente, você vai crer sabendo que a palavra de Deus é verdadeira e ela acontece, né, pastor Wendel? Exatamente. Então, é muito importante a gente entender isso. Tem muito mais coisa a ser dita,
nós vamos ministrando, né, ao longo dessa série sobre fé, mas para encerrar, eu acredito que futuramente a gente vai falar sobre isso, mas para encerrar essa ministração, eu quero ler aqui em Efésios, né, no capítulo 1, versículo 3, onde Paulo, aqui pelo Espírito Santo, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então observe que essa afirmação, ela mostra, essa revelação da palavra mostra que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós não seremos abençoados, nós já fomos. O tempo usado aqui é o tempo passado, pretérito. E se você ler o restante desse capítulo 1 de Efésios, você verá que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Muitas pessoas estão orando e buscando a Deus e clamando a Deus, rogando a Deus por coisas que na verdade as pessoas já têm. Então é muito importante a gente entender que nós já temos, né? Por exemplo, a cura, nós não precisamos convencer Deus de nos curar. A cura já foi dada ao povo de Deus. O corpo de Cristo tem cura. Essas bênçãos estão nas regiões celestiais, em Cristo, foram dadas a Cristo, e todo aquele que está em Cristo, ele tem essas coisas, só precisa entender, ter os olhos abertos para poder tomar posse dessas coisas. Então, para fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu só gostaria de lembrar, você que está acompanhando o nosso programa, que é bom a gente sonhar, de repente está dormindo de noite, tem um sonho e depois a gente vê esse sonho acontecendo. É muito bom a gente escutar a profecia e depois ver aquelas palavras acontecendo. É muito bom a gente ver milagres, ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Mas a nossa fé, a fé em Deus, a fé verdadeira, ela não pode estar embasada só nos acontecimentos. Ela tem que estar embasada no conhecimento da palavra, porque no dia mau, no dia da tribulação, nós não vamos ter dúvidas, porque o nosso coração vai estar preenchido especialmente e primeiramente com o conhecimento de Cristo. E aí as outras coisas, as coisas que acontecem como milagres, orações atendidas, sonhos que nós temos e vemos realizar, todas essas coisas vão ser confirmação da palavra de Deus, daquilo que a gente já sabe. E aí nós não vamos temer o dia de amanhã, nós não vamos temer o mal que assola o mundo, porque nós vamos estar convictos pelo conhecimento e também por observar o poder de Deus se manifestando. Então, que fique aí, está dado o recado, fique aí, né, no coração de vocês essa palavra, que vocês possam pensar sobre isso, vão e meditem na palavra, leiam a Bíblia, não deixem para ficar só com o que vocês estão ouvindo, mas comparem com o que está escrito. É sempre importante que a gente encha o nosso coração do conhecimento de Deus e também encha depois do Espírito de Deus. Então, que fique aí, né, essa palavra para a gente meditar. E agora a gente vai assistir o quadro Viver a Dois com os irmãos Cleison e Bruna, certo? Hoje a gente vai dar continuação ao quadro e o casal vai falar um pouco sobre os papéis no casamento. Então assistam aí. Este é o quadro Viver a Dois e nós, Cleison e Bruna, conversaremos um pouco sobre questões relativas ao casamento e como manter um relacionamento saudável, tudo isso à luz da Bíblia. Se você é casado ou pretende se casar, assista esse vídeo. Algo que tem levado muitos casais à separação ou, no mínimo, a um relacionamento turbulento é o desconhecimento dos verdadeiros papéis que cada um deve desempenhar no casamento. Deus criou o homem e a mulher com estruturas física, emocional e psíquica diferentes, dando papéis bem definidos a cada um. O pensamento de hoje, no entanto, parece inclinado a contradizer os planos de Deus para os papéis na família, como se isso fosse uma melhoria do plano original de Deus. Nesse vídeo, continuaremos falando sobre o projeto de Deus para o casamento,
mais especificamente sobre os papéis que cada um deve exercer de acordo com o que foi planejado por Deus, não só para o casal, mas para a família em geral. E qual é o plano original de Deus com relação a estes papéis? Para isso, vamos relembrar a história de José, quando, através de um sonho, uma revelação é feita. O texto diz que José viu em seu sonho o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Olhando com atenção essa visão cósmica do sol, da lua e das estrelas, vislumbramos o plano de Deus para todas as famílias. Deus deseja que o lar seja conduzido pelo pai, auxiliado pela mãe e circundados pelos filhos. Embora essa representação do sistema solar tenha sido o padrão estabelecido por Deus, o que vemos hoje são planetas girando em todas as direções e o sistema fora de equilíbrio. Papai não é mais o sol, pai dos filhos, nem o cabeça da esposa. Mamãe não é mais a lua. Ela tenta, tanto por escolha como por força das circunstâncias, ser o centro do sistema solar. Também temos hoje 2 sóis ou 2 luas, e as estrelas que deveriam ser criadas para trazer honra aos pais, agora se opõem e tentam assumir o comando de todo o sistema solar. E os filmes transformam essa tragédia em humor, de forma que rimos enquanto a família é sistematicamente destruída. E como podemos mudar este cenário? Seguindo as orientações do próprio Deus, através de sua palavra que nos foi deixada. Várias passagens bíblicas falam sobre este tema. Podemos ver em Gênesis 2, 1 Coríntios 11, Efésios 5, entre outros. É importante que percebamos que a ideia de que homem e mulher são iguais e têm o mesmo papel é diabólica e está destruindo a família. Homem e mulher são diferentes em muitas coisas e por isso se complementam. Em nenhum lugar da Bíblia, porém, o homem é descrito como superior à mulher. O homem tem o seu papel, assim como a mulher também o tem. Não devemos ignorar as diferenças nem competir, mas admirar a graça, delicadeza e capacidade que Deus deu à mulher. E a visão, fortaleza e atitudes que Deus deu ao homem. O cabeça deve liderar sua esposa e família. Isso não significa que você, marido, deve ficar deitado no sofá em frente à TV dando ordens. Pelo contrário, esta liderança implica em sacrificar-se por ela. Assim como Cristo se sacrificou pela igreja, os maridos devem se sacrificar por suas esposas. Além disso, a responsabilidade de sua família estar ou não caminhando no centro da vontade de Deus é sua. A ajudadora, por sua vez, deve honrar o seu marido. Isso implica em não tentar assumir a liderança, pois a mulher não foi criada por Deus para suportar esta carga. Também deve governar a casa, ajudando na criação dos filhos e auxiliar o seu marido nas decisões difíceis. O cabeça deve priorizar sua família. Ela deve estar acima de coisas como o trabalho, atividades na igreja, recreação pessoal ou outros interesses. O cabeça deve mostrar amor e respeito à esposa e filhos e, mais que isso, deve aproveitar todas as oportunidades que tiver para ajudar a sua esposa. Na correria do mundo em que vivemos hoje, nós temos pouca ou nenhuma ideia do quanto pode ser cansativo para nossas esposas cuidarem de seus trabalhos, filhos e casa. Um provérbio muito conhecido resume bem a função da mulher. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Deus deu uma sensibilidade mais aguçada à mulher para que ela haja sabiamente como mediadora, trazendo harmonia ao lar. A mulher sábia não inverte os papéis nem age de maneira arrogante, a fim de não humilhar o marido e não minar a liderança dele. Se você quer ter uma família saudável e ainda não exerce o seu papel, comece a exercê-lo. Assim você verá a paz, a harmonia e o agir de Deus no seu lar. Estamos de volta e você assistiu aí o quadro Viver a Dois com Cleison e Bruna, uma bênção. Eu espero que Deus tenha tocado no seu coração, você que é casal, o casal que está aí assistindo, você que é esposa, você marido que está assistindo aí, que assistiu o quadro, que Deus tenha falado ao seu coração, esse é o nosso desejo. E agora nós vamos
falar um pouquinho do idealizador do nosso programa, que é o Ministério Ágios. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, não conhece o Ministério Ágios, é só você procurar na internet o nosso site www.agios.org, e lá você vai ter acesso a mais informações sobre como é o nosso trabalho, qual a nossa visão, quem forma a equipe do Ministério Ágios, nossa agenda e muitas outras informações, certo? Nas redes sociais você nos encontra nos seguintes endereços: no Facebook, www.facebook.com/agios.org, no Instagram, @ministério.agios, no YouTube, youtube.com/Ministério Ágios, certo? E se você é líder, pastor ou pastora em uma congregação cristã e deseja a participação do Ministério Ágios no seu evento, é só ligar ou mandar mensagem para o número 84988270998, 84988270998, e entrar em contato com o pastor Wendel, que está aqui do meu lado, certo? Ele vai ter muito prazer em atendê-lo, em atendê-la e agendar com você, ok? O Ministério Ágios trabalha com o ensino da Palavra de Deus, que pode ser acompanhado ou não do trabalho da nossa equipe de louvor, ok? E nós trabalhamos em congressos, workshops, simpósios, cultos normais, ok? Com os temas louvor e adoração, casamento, criação de filhos, família cristã, princípios básicos da fé cristã, justiça de Deus, dentre outros. E o Ministério Ágios também tem 2 livros que são Amor, a Verdadeira Natureza de Deus, do pastor Wendel Costa, e Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, da pregadora Bruna, certo? E você pode comprá-los nos sites da editora Multifoco, nas Americanas, Shoptime, Submarino, e se você desejar adquirir os livros na forma digital, você pode procurar na plataforma da Amazon, ok? E aqui em Natal, você encontra na livraria Gilgal ou aqui no estúdio da Louva RN TV, ok? Onde esse programa está sendo exibido, certo? E agora, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que estão assistindo aí o nosso programa pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Que Deus abençoe a cada um que curtiu, que compartilhou e que está dando feedback nos comentários. É muito importante que vocês deixem os seus comentários, se estão gostando do programa. Um quadro que vocês gostariam que o programa tivesse, é muito bom, nós estamos aceitando, certo? As ideias de vocês, então compartilhem. Tudo que vocês acharem que é bom ou que precisa melhorar no nosso programa, nós vamos receber com muito carinho, nós vamos receber com muita atenção, certo? Então o feedback de vocês nos comentários é muito importante para nós, não deixem de comentar, certo? E nós gostaríamos de desejar a vocês um excelente dia. Pastor Wendel, tem alguma consideração mais? Agradecer mais uma vez a audiência aí de todos e dizer que fiquem firmes, né? Isso já foi falado aqui por Oriana, mas os sinais indicam realmente que o Senhor Jesus está voltando muito em breve. Não sabemos, claro, o dia e a hora, mas quanto às estações, quanto aos sinais, nós não seremos pegos de surpresa, né? A palavra de Deus diz que nós somos do dia, e esse dia da volta de Jesus não deve nos pegar como um ladrão, né? De surpresa. Para o mundo sim, mas para nós não. Os sinais são claros, né? Nós estamos aí na iminência do governo mundial ser estabelecido, né? A subida do anticristo ao poder. Então fique firme. Jesus disse: levante seu rosto, olhe para frente, olhe para cima, né? Que Jesus está às portas. É tempo de se fortalecer, é tempo de se alimentar da palavra, de orar. Se você não tem andado assim com Deus nessa firmeza, é o momento de cada vez mais, né, se limpar, como diz a palavra, que o sujo se suje mais e que o limpo se limpe mais. Então nós que somos limpos, né, purificados pelo sangue de Jesus, precisamos nos santificar cada vez mais e nos encher da força do Senhor para poder resistirmos nesses tempos finais aí. Pois é, muito importante, né? Como a gente falou no nosso programa, a gente edificar a fé num conhecimento sólido para que, especialmente nesses dias difíceis, a gente possa ter segurança, confiança e esperar em paz, com aquela paz que só o Senhor nos dá, a paz que excede todo entendimento. Então é isso que nós desejamos para você,
que acompanhou o nosso programa. Que você tenha a paz do reino de Deus, a paz que excede todo entendimento na sua vida e na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Até o próximo programa. Olá, queridos. O Ministério Ágios tem a honra de apresentar para vocês os 2 primeiros livros do Ministério, Amor, a Verdadeira Natureza de Deus, de minha autoria, onde eu compartilho um pouco daquilo que o Senhor me mostrou sobre a sua natureza de amor e natureza paternal, e o livro Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, porque Deus permite o sofrimento, da irmã Bruna Monastirsky, onde ela compartilha um pouco do seu testemunho e aquilo que o Senhor ministrou ao coração dela acerca do sofrimento. São livros abençoados e você pode encontrá-los no site da editora Multifoco, bem como no site da Amazon Brasil. Que Deus te abençoe.